Bom, estamos aqui em mais uma reunião no grupo de estudos de Jung da UFG. Hoje nós vamos falar do capítulo 16. O título do capítulo é As Etapas da Vida Humana. Eu acho muito interessante ler o Jung, porque parece que quando eu estou lendo ele assim, nossa, mas ele está falando da minha vida, né? Tipo, eu tenho realmente essa identificação com a psicologia do Jung, assim. E esse texto, especialmente, ele tem muita coisa que coincide, né? Com o que aconteceu na minha própria vida. Então, aquilo que eu falei, esse texto é um texto que o Jung não trata ele com profundidade teórica, que a gente está acostumado em vários outros textos, né? Inclusive ele passa principalmente ele vai falar das etapas da vida humana e ele passa por duas etapas de forma bem rápida. A primeira etapa que ele passa muito rápida é a etapa da infância, né? E a outra, depois, ele meio que dá uma aprofundadinha na questão dos problemas da adolescência, para depois chegar onde ele quer chegar, que é a, os problemas da meia-idade, né? Então, como que eu preparei, o que eu pretendo? Essa introdução que ele faz é uma introdução longa, repete, como disse, um pouco superficial, mas não impede da gente, às vezes, dar uma discutida em cima daqueles assuntos que ele tocou, né? Aí a gente vai seguir o texto, vamos passar pela parte da criança. Na parte da criança eu vou fazer alguns comentários sobre linguagem, sobre algumas coisas que eu estou estudando agora em Vygotsky, e também conto com a experiência e a colaboração de vocês. Depois nós vamos passar para a parte da adolescência. Na parte da adolescência, dá para a gente entrar na questão clínica aí. Eu não sei a Karina, se você tem. A Irma, você atende também? A Karina eu sei que atende. Oi, não, ainda não. Tá. Então nós temos aqui a Karina e temos o Cláudio, que tem uma experiência com o Cláudio é terapeuta, e a Icaraí também é arte terapeuta. Então dá para discutir algumas questões que aparecem na clínica, né, com adolescência. Você já trabalhou com adolescente, Karina? Nesse momento, tenho 5 no consultório, Nossa, atuo com adolescente. E eu atuei no CREAS, né, aqui em Goiânia, e atendia vítimas de violência, e a maioria era criança e adolescente também. show de bola. Então nessa parte da adolescência, eu acredito que você vai poder contribuir a hora que você quiser, mas nessa parte então vai ser muito legal, especialmente nessa parte. Bom, então, mas aí você pode ir, né? Vocês vão falando aí, levanta a mão ou me interrompam, tá? A qualquer momento. O que que acontece? O Jung aqui, eu estou no parágrafo 749, e ele já começa a falar, né? Falar sobre as etapas da vida, imagina, gente, falar sobre desenvolvimento, você pegar de uma criança até a velhice, né? Isso aí para uma conferência seria algo ambicioso demais, né? Então, exatamente por isso que ele vai passar rápido por algumas fases para chegar lá no meio da vida. E é por isso que ele fala que vai se deter em algumas questões que são difíceis, ambíguas e que, inclusive, às vezes não tem mais de uma resposta ou às vezes nem resposta tem. Então, ele se deu até a liberdade de se entregar a especulações, né, nesse capítulo. Bom, o que que acontece? Ele vai falar sobre as etapas da vida, mas sob a perspectiva de problema, né? E o que que é... Quer falar, Icaraí? Pode falar. Você quer que eu continue? Depois, continua aí, lá pelo 750, você ainda vai falar. Eu estou no 750.
Então, assim, uma das coisas que chama atenção nesse 750 é que ele vai falar que ele vai colocar os problemas a partir dessa possibilidade da gente ter consciência, né? Então, quando a gente tem consciência, é quando surgem reflexões, dúvidas, né? É quando a gente sai de uma perspectiva instintiva, em que a gente está num certo automatismo, né? E ele vai falar que isso seria uma psique do homem primitivo, né? Para essa questão, para essa perspectiva do problema como a tomada de consciência, né? Na verdade, a tomada de consciência, a consciência seria essa capacidade humana de solucionar problema. Não é isso que a gente faz, a gente não modifica o nosso mundo externo para a gente solucionar problemas e a gente conseguir dominar o ambiente, né? E isso, a consciência nesse sentido de cultura, da formação da cultura. Agora, teria uma questão nesse parágrafo assim, né? O que é isso que o Jung chama de homem primitivo, né? Às vezes, eu tenho, já derivando um pouco, eu tenho a impressão de que eu não sei assim se o Jung chama homem primitivo esses povos que convivem com a gente, né? Que estão aí com a gente, quer dizer, eles estão no aspecto temporal, né? O índio, o africano, o aborígene, tem um monte de povo aí. Esse povo é primitivo, né? Essa é a primeira pergunta. Se alguém tiver alguma consideração. Esse é um... Quer falar? Pode falar. Então, porque é bem nesse momento que eu fiz uma observação aqui. Adorei essa questão, Leandro, porque eu não tinha pensado nesse aspecto, que primitivo que ele está falando. Não assim, porque a leitura que eu fiz foi assim, ó. Quando ele fala sobre consciência, ele está falando sobre desenvolvimento de um ego, que a gente sabe que é um complexo, né? O complexo do ego. Então, houve uma fase da humanidade que não existia essa consciência, não existia esse complexo do ego separado da natureza. O que já a gente pode pontuar uma outra questão do Jung, que é não existe o suprarreal, então também não existe o fora da natureza. Então, é uma ilusão de que o homem se separou da natureza a partir do momento que ele começa a desenvolver um ego, a partir do momento que ele começa a desenvolver a consciência, e ele se separa da natureza. Como é descrito aqui nos termos ocidentais, né, inclusive no Adorno, que não tem nada a ver com Jung, mas assim, sobre o que é o esclarecimento, todo esse itinerário do desenvolvimento da razão ocidental, né? Então, quando eu li isso, eu vi esse primitivo como sendo esse homem dessa época pré-mito. Então, o mito ele já começa a desenvolver uma espécie de razão e consciência, que uma coisa se desenvolve com a outra. Então, é essa pergunta, quem é esse primitivo? Eu fiz essa leitura, né? Pode ser só uma leitura. Mas eu não tive essa pergunta por isso, porque eu já imaginei este ser humano anterior a essa época mitológica, anterior a esse desenvolvimento da consciência, né? Assim, incipiente consciência. E aí, assim, só para concluir, então, assim, é uma questão muito interessante, que eu tenho vontade de pesquisar mais, como seria o que é o esclarecimento para o Jung? Como traçar essa trajetória? Lembrando que, assim como tem um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo, ele deixa patente aí que existe uma consciência individual, mas que também existe uma consciência humana. E essa consciência humana é o que ele chama de civilização. É só isso. Entendi. É muito interessante, cara, mas aí a gente pode pensar, porque é muito paradoxal, não tem como falar de um homem antes da consciência, né? Que homem que é esse antes de ter consciência? Não é homem, né? Então é realmente um assunto que ele passa assim, né? Igual eu falei, ele passa superficial, dá para a gente derivar e a riqueza é isso. Às vezes a gente não vai ter resposta aqui, né? Mas a gente está lendo o texto de forma crítica, né? Então ele está opondo aí cultura. Ah, mas um homem se separou da natureza. Um homem não pode se separar da natureza, beleza? Mas se ele se separar totalmente, ele deixa de ser homem, né? A natureza do homem faz parte da natureza do homem a cultura, não é isso? Eu acho que isso é um paradoxo que a gente não vai resolver aqui, mas legal.
O que ele está querendo dizer é que faz parte dessa natureza do homem, faz parte do homem essa questão aqui nessa introdução de, assim, vamos dizer assim, da gente meio que ignorar, negar os problemas, né? Então, tipo assim, isso aliás acontece com as ideologias, né? Quantas vezes que a gente quer, a gente vê aí no capitalismo, né? Quantas vezes que a gente naturaliza uma forma de ser justamente para evitar, né, os problemas dessa forma de ser. Ou seja, não, é normal, é natural a gente ser competitivo, né? Então, muitas vezes, a gente vai, por exemplo, explicar as desigualdades sociais, as pobrezas, né, um monte de malefícios aí, recorrendo a essa ilusão, né, de que é natural, por exemplo. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o texto, né? A tomada de consciência seria sair, é, é, sair dessa perspectiva, assim, né, de que é natural, né, vamos dizer, nesse sentido. Bom, quando eu dou umas pausinhas assim é porque eu tô lendo. Enquanto você lê, eu posso fazer um comentário? Pode. Esse é um capítulo que ele tem muito a ver com o trabalho meu e do Wagner, né? E eu queria fazer uns comentários a respeito. Jung, ao longo dessa obra inteira, ele vem falando desenvolvendo a natureza psíquica, né? Psíquica. Ele fala o seguinte, que a consciência é um dos maiores presentes do processo evolutivo para a nossa espécie. Ele fala assim, porém, é a maior aquisição desse processo, a maior, porque foi ela que criou civilização, cultura, tecnologia, ciência, filosofia, né? Aí, quando ele faz essa colocação, a gente pode pensar no homem das cavernas, que tinha uma expectativa de vida em torno de 20 anos, e o homem de hoje, que tem uma expectativa de vida de mais de 70 anos, e em alguns casos excepcionais, mais de 100 anos. Né? De onde vem isso? De alimentação, um certo grau de segurança, uma medicina desenvolvida e uma série de outros confortos. Né? Então, e ele fala dessa forma, então ele não está condenando a consciência, e nem está condenando a infantilidade do homem que está no registro do inconsciente, apenas aquela unilateralidade, ou essa unilateralidade, são dois polos unilaterais. E a gente vê na obra do Jung o peso que tem unilateralidade, né? O problema que é, a patologia que é unilateralidade. É extremamente patológico. Seja só inconsciente, seja só consciência. Então, como o desenvolvimento ele é pendular, né? A gente saiu de um extremo da inconsciência e agora a gente alcançou um extremo da consciência. O próximo movimento agora é o intermediário. Então, todos os movimentos humanos ocorrem dessa forma, né? Então, veio de lá daquele extremo, que era unilateral, e veio parar no outro extremo, que é igualmente unilateral, só que no oposto. O próximo etapa agora é a gente misturar consciência com inconsciente, que é o que a gente chama de fator transcendente, que é o trabalho do terapeuta, ou da arte, ou do prazer, ou da criatividade, da sensibilidade, do amor, o trabalho feito por essas dimensões para facilitar a interação consciente com o inconsciente e superar a unilateralidade, né? Então, essa relação do primitivo, quer dizer, nós não deixamos de ter todas aquelas dimensões, elas estão aqui, só que agora elas estão empurradas para debaixo do tapete. Ai, Cláudio, então nesse ponto é negativo? Só nesse ponto. Mas nos outros pontos de que tem um lado positivo, através disso a gente criou cultura, civilização, filosofia, ciência, tecnologia, conforto, segurança da vida. Isso mesmo, Cláudio. Então,
E o interessante é isso, que a consciência, né, do ponto de vista aí do Jung, da psicanálise, né, ela é uma perspectiva dinâmica, ou seja, a consciência não é algo que está dado e finalizado, ela é fluida, ela é móvel, né, ela, ela, por exemplo, olha só, agora o que me está consciente é a minha percepção visual aqui, eu estou lendo o texto, né? De repente, se alguém buzina, minha atenção vai lá para a buzina, né? Então, essa perspectiva da consciência como algo fluido, que vai trazer todas essas consequências desse olhar para a vida. E o que o Cláudio está se referindo à unilateralidade é essa consciência que parte de uma perspectiva racional, que é o que acontece na nossa cultura. É isso que ele está falando. Bom, seguindo agora no 751, ele vai falar que a consciência, pelo contrário, ao invés de ser isso que vai naturalizar os fenômenos, né, que vai nos colocar numa posição confortável, na verdade, ela vai nos jogar numa condição de desamparo, ela vai nos jogar numa condição de dúvida. A gente vai se sentir abandonado, né? A gente vai ver que tão somente os instintos não são aquilo, né, que vão nos preencher, né? Esse é o aspecto humano, que é muito bem colocado por Freud sob o conceito de pulsão, né? A pulsão é isso que é algo estritamente humano, é aquilo que vai em busca do objeto, mas para a qual não há objeto que satisfaça. Não é isso? O ser humano, ele é diferente, né? Ele não quer só encher a barriga, ele quer encher a barriga com uma determinada carne, sentado numa cadeira, almoçando com determinada pessoa, né? Isso que é a característica do humano, e é essa característica que está relacionada com consciência e que nos joga, direto nos joga nesse lugar de desamparo, nesse lugar de incompletude, né? Estou fazendo um link aí do Jung com a teoria do Freud. E isso são Só uma observaçãozinha, Leandro, bem rapidinho. Tá. Os primeiros hominídeos, eles remontam a 2,5 milhões de anos, né? E a agricultura, por exemplo, ela foi desenvolvida apenas há 10 mil anos para cá. Beleza. Outras informações sobre os antepassados da nossa espécie mostram que, no máximo, em torno de 50 mil anos, é que esse homem vai ter algum grau considerável de organização que possa ser chamado de consciência, né? Então, se você pegar, então, a consciência, o próprio início de desenvolvimento da consciência é extremamente recente comparado com 2,5 milhões de anos. Então, é um patrimônio gigantesco que está na nossa alma, que remonta a pelo menos 2,5 milhões de anos, e que está aqui presente, porque tudo que ocorreu sempre permaneceu, né? Essa é uma das premissas básicas de processo evolutivo, né? Nada deixa de existir, sempre toma nova forma, nova função, vai para algum lugar, ou é reprimido enquanto demandas do meio, os processos de adaptação, e por fim nós chegamos até aqui. E essa dimensão, por isso que é importante o fator transcendente, né? Porque nós vivemos hoje, como o Leandro falou, total racionalidade, né? Extrema racionalidade. As nossas expressões religiosas, a coisa é tão absurda que até mesmo as nossas expressões religiosas, por mais que contemplem alguma dimensão do simbólico, e todas elas contemplam, por mais que contemplam dimensões do simbólico, até mesmo
as nossas expressões religiosas são extremamente consciência, são extremamente razão, são extremamente percepção não profunda. Profundidade fica de fora. Simbólico, mitológico, sentimento, fica praticamente enquanto método. É claro que elas vão ensinar racionalmente esses conteúdos. Olha que loucura. Ela nos ensina racionalmente, as expressões religiosas ocidentais, elas nos ensinam racionalmente as posturas ligadas à criatividade, sentimento, amor, compaixão, convivência. Isso aí, Cláudio. E, Caraí, só um pouquinho antes de passar para você, isso aí é muito claro na obra do Weber, né, que quando ele fala a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Então, nessa reforma protestante, como que a interpretação bíblica ela começou a ser feita de forma estritamente racional, a ponto de se eliminar o livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. Se há Deus e Deus sabe de tudo, então tudo já está programado, tudo já está destinado. Ou seja, o homem, quando a gente já está vivendo, os mais radicais do protestantismo, para eles, o que é para ser salvo já está salvo, o escolhido já está escolhido. E a forma, mas isso é a irracionalidade da razão, a forma, né, desse homem mostrar que ele é um escolhido é através do sucesso financeiro. Então, é o dinheiro pelo dinheiro, não é o dinheiro para poder, para a pessoa usufruir, porque também é derivado de uma crença em que o consumo, né, eu tenho dinheiro, mas eu também não posso esbanjar o dinheiro. Eu só tenho dinheiro para mostrar que eu sou escolhido. Aí vira, são os ricos avarentos, entendeu? Enfim, mas isso, né, eu só estou trazendo isso para realmente mostrar essa unilateralidade que o Cláudio está colocando, de que até mesmo a religião se tornar uma coisa racional. E, Caraí. Então, sobre isso que vocês estavam falando, aí eu fui pensando em uma coisa que estava lá no início, quando você começou a falar sobre isso. Mas, enfim, se eu não falar agora, eu esqueço, que é sobre essa questão da consciência e do sofrimento. Porque deu aquele clique. Quando eu li o texto aqui, não ficou muito claro para mim, mas aquela ideia que a gente tem, que a gente costuma falar, nossa, a dor é inevitável, mas o sofrimento pode ser evitado. Porque, junto com a consciência, ela equivale àquela lenda que ele cita aqui, né, quando a gente começou a ter o livre-arbítrio, quando a gente começou a escolher. Então, equivale a esse desenvolvimento da consciência. Então, se você escolhe, você tem possibilidades. Você não pode mais viver a vida como se fosse um destino, como se fosse um fato. Então, uma coisa é eu, ser humano, consciente, ser limitada na minha liberdade, e eu vou ter um grande sofrimento por isso. E outra coisa, eu não ter consciência. Então, por exemplo, a gente olha os outros animais, então a gente fala, nossa, está sofrendo. Ok, nós temos a consciência do sofrimento deles, eles mesmos não têm. O que não significa que eles estejam passando por todas as misérias, enfim, você pensa tanto que deve ser sofrido você passar por queimadas, por exemplo, aconteceu no Pantanal recentemente. Quanto sofrimento aqueles bichinhos, para todo o ecossistema, mas eles é de uma forma diferente, porque falta aquela consciência. Então, a consciência deles não é como a nossa, é um outro nível, é um nível instintual. Então, a gente tem um sofrimento, pode ter um sofrimento muito maior, né? Por causa dessa questão da escolha. A questão da escolha e principalmente a consciência da morte, né? Eu acho que aí o maior problema do homem, o maior sofrimento é o homem saber que ele é finito, que o prazo dele está contado. Mas tudo que a gente está discutindo tem a ver aqui com esse parágrafo, né? E é justamente, a gente não falou de livre-arbítrio, e olha só, o Jung termina um parágrafo falando: a queda do homem, segundo a Bíblia, nos apresenta o despontar da consciência como uma maldição, e é assim que vemos qualquer problema que nos obriga a uma consciência maior e nos afasta mais ainda do paraíso da nossa infantilidade inconsciente, né? É o que a Caraí acabou de falar.
Se a gente está num estado de inconsciência, a gente não sofre por ter consciência, por poder escolher, a gente não tem culpa, né? Inclusive, é isso que vem retratar esse mito aí da árvore do paraíso, é onde tem o desejo se contrapondo com a regra, com a proibição, né? Não pode comer, né? É onde surge a culpa. E aí eu me pergunto sempre, até anotei aqui no texto, por que o Freud nunca analisou esse mito, que implica consciência e desejo simultaneamente, que tem tudo a ver com a teoria dele, é uma coisa que me intriga. Bom, ele fala que essa questão da infantilidade, da mente infantil, é essa mente, então, que evita encarar problema, né? Então, é essa mente que, por exemplo, está imersa num monte de problema, vamos trazer para o lado social, o lado aí da desigualdade social, e naturaliza, né? Naturaliza, a gente vai criando esse tanto de argumento, na hora que é a hora que a razão chega no ponto de ser, né, de virar o seu oposto, virar a irracionalidade. Certinho. Então Jung fala: queremos certezas e não dúvidas, queremos resultados e não experimentos, sem, entretanto, nos darmos conta de que as certezas só podem surgir através da dúvida e os resultados através do experimento. Gente, está todo mundo caladinho, ninguém quer trazer mais nada aí, pessoal. O que vocês estão achando? Vocês estão vendo que a gente deriva mesmo? A gente vai lendo Jung, ele vai tocando em pontos que vão lembrando a gente uma coisa ou outra, aí a gente sai fora e volta pro texto. Todo mundo calado. E isso é só... Qual é o parágrafo, Leandro? Eu estou no 752 agora. Isso, olha só, ele fala que essa introdução um tanto longa me pareceu necessária. Quer dizer, isso é só a introdução, né? Bom, esse parágrafo aqui não tem muita coisa, enrolação, vou passar para frente. Eu só queria comentar sobre esse parágrafo aqui, sobre a questão da amplitude da psicologia, né? Que a amplitude que a psicologia tem. O Jung fala aqui que ele irrita o teólogo, o filósofo, irrita o médico, o educador. Quer dizer, a psicologia é tão ampla, mas ao mesmo tempo eu observo também o quanto nós, né, eu que estou em formação e os próprios psicólogos, muitas vezes a gente restringe, né, a psicologia. E ela é uma ciência muito ampla, assim, né? Talvez até por causa dessa unilateralidade nossa, de ser muito pragmático e tudo. Oi, Carai, pode falar. Assim, só para pontuar, porque eu acredito que isso é uma questão muito difícil, se o Cláudio não quiser comentar, ninguém quiser comentar, é só para acender uma luzinha mesmo de questionamento, nesse parágrafo 752, em que ele fala que as ciências são parte da civilização, sintomas da psique. Assim, tudo é psique, tudo vem da psique, na verdade, uma grande ilusão que você tem acesso à realidade como ela é mesma, tudo passa pela psique, ou seja, pelo subjetivo. E aí, a questão do questionamento é sobre a fenomenologia. Tipo assim, de quem? Não sei. Por seu Hegel, eu não sei, né? E gostaria de saber, porque é muito interessante isso, porque lembra muito, assim, diretamente a questão de você só ter acesso a algum conhecimento, esse conhecimento é sempre subjetivo, sempre passa pela psique, no caso, pela consciência, ou como você vê o mundo. Então, essa relação do sujeito que coloca o objeto, que dá significação e sentido para o objeto. Então, é só isso que eu queria pontuar. A psique é o eixo do mundo. Essa é provavelmente uma das frases mais citadas do Jung. Oi, Carai, o fenômeno aí para fenomenologia, se eu não estiver falando besteira, eu estou começando a estudar o Hegel com o Pedro, é justamente o que você falou, é como aparece, né? É o aparecer, é o que aparece, mas o que aparece não é... O que aparece, ele é automaticamente como aparece, porque depende de como eu percebo o mundo. Então, o fenômeno, nesse sentido, não é algo estático. Ele é móvel,
Justamente porque, aí coincide com a psicologia do Jung, justamente porque a consciência é algo fluido, né? E a gente vai ter a oportunidade de falar mais para frente um pouquinho sobre isso. Aqui no 754, o Jung começa agora, ele fez a introdução e agora ele coloca o problema. Como que ele coloca o problema? Ele pergunta: sem consciência não existem problemas, né? A gente ficou comentando o tempo inteiro isso aí. Por isso, a questão deve ser formulada de outra maneira. Como surgiu a consciência no homem? Olha, essa pergunta é bem, assim, né? Difícil de responder. E ele fala: não sabemos, porque a gente não estava lá presente, mas podemos observar o despertar da consciência nas crianças pequenas. E aqui vem uma grande questão da psicologia, que é a questão, né, de se buscar as respostas, a origem, né, da filogenia, ou seja, a filogenia é quando surgiu, quando o homem surgiu, né? A gente não falou disso agorinha, mas tentar buscar essa resposta na questão ontogenética, ou seja, no desenvolvimento da criança, não é isso? Então é muito interessante essa coisa do homem sempre estar buscando uma origem, né? E é sempre uma origem que a gente não consegue saber. A gente levanta hipóteses, nós nunca vamos saber dessa origem. Muitas vezes a origem, sabe o que é? É uma mudança de olhar, é uma nova epistemologia. Então, assim, é como se a gente tivesse num pedaço de tempo, né, buscando saber o que aconteceu lá atrás, mas, na verdade, o que a gente consegue é só olhar para isso que está presente de formas diferentes, né? Então, muitas vezes a origem é justamente a emergência de um novo olhar, mas, concretamente, a gente não sabe falar. Não é isso? A gente supõe, a gente olha, quando a criança começa a desenvolver assim, começa a achar, né, isso aí, por exemplo, começa a achar, por exemplo, o pensamento do homem primitivo é parecido com o da criança. É uma grande crítica isso aí, por exemplo. De achar que outros povos, que têm outras culturas, têm um pensamento infantil, né? O que sabemos, aí eu pergunto, o que sabemos de fato sobre a origem da consciência? Parece que mesmo no desenvolvimento, né, o desenvolvimento se acha que é uma coisa contínua, mas há uma descontinuidade, há saltos. O Hegel, falando aí da fenomenologia, diz que isso que acontece, essa tomada de consciência, ela se está por trás da consciência, né? E aí eu pergunto para a Karina aqui, a questão prática, como que são as transformações, Karina, na questão clínica? Tipo, você está com aquele paciente, o cara tem uma determinada atitude, de repente ele muda, né? Você percebe isso? Como que isso acontece? A pessoa que muda, ela sabe que mudou? Ela sabe expressar como se deu essa mudança? Que eu acho interessante, assim, que às vezes a gente faz uma reflexão, né? E a expressão facial da pessoa, né, parece que ela tem um estralo ali daquilo que está acontecendo, assim. E outros não, né? No decorrer, assim, ela está vivenciando. E aí, depois, quando ela traz para o contexto da terapia, que ela percebe que ela agiu de uma forma diferente. E aí, quando faço essa pontuação com ela, aí ela, né? Aí que ela tem a consciência daquilo que ela já mudou, assim, que a gente vê a situação acontecendo. Então, eu acho que depende, assim, do nível de desenvolvimento da consciência daquele indivíduo que está ali também. Tem uns que percebem na fala e outros não, percebem ali no contexto da vivência mesmo, sabe? E relacionado isso à questão da violência, que eu atuei muitos anos, quando as pessoas conseguem pontuar, colocar o limite do não para a situação de violência, né? Que a gente percebe essa mudança do comportamento mesmo, assim, que elas também percebem que estão mudando, né? Que elas estão conseguindo caminhar nesse sentido, assim. Acho que é por aí. Nossa, muito legal.
O Rogers, eu não tenho experiência nenhuma clínica, né? Só a minha terapia, assim. Mas é bacana te ouvir. Deve ser muito legal ver essas transformações, né, nos pacientes e como que faz sentido o que o Hegel fala, o que o Foucault fala. Ó, isso aí a gente pode trazer, por exemplo, Foucault, quando ele fala que há essas descontinuidades. As descontinuidades são isso, quando a gente faz uma análise histórica do conhecimento da arte, né, como que era representada a arte antes do Renascimento, e depois muda, vem a perspectiva, é um novo olhar que muda, né, e... Tinha um caso interessante, posso falar, Cláudio? Tinha um caso interessante de violência que eu acompanhei, e a menina falava assim que a família dela tinha uma maldição. Então, que todas as mulheres daquela família passavam pelaquela maldição, pelaquela situação de violência, porque era uma maldição da família. E aí, quando ela foi tomando consciência, né, do limite, do que poderia ser, de como ela poderia sair daquela situação, né, que não era algo determinado de uma maldição familiar, assim, que ela teria oportunidade de se colocar e dizer não, e não perpetuar essa situação de violência, ela começa a ter consciência daquilo, é algo assim de arrepiar, gente, assim, de ver o empoderamento, né, dela se colocar e dela pôr limite, dela sair daquela situação e conscientizar, né, outras pessoas da família daquilo que estava acontecendo, que não é algo assim determinado na vida, sabe? Que ela consegue dizer não e sair daquele lugar, e sair daquela posição, né, da vítima ali, porque não é algo determinado. Então, ela vai tomando a consciência ali daquilo. E é super interessante, eu acho. Nossa, Karina, que legal ouvir você, porque eu gosto muito de filosofia, de arte também, mas eu escolhi fazer psicologia justamente por causa de ver isso acontecer, a vida acontecendo, entendeu? Bacana. Olha, então Jung põe a pergunta, né? Ele pergunta como que surgiu a consciência, então ele está falando aí das etapas da vida do homem, então ele vai propor, olha, vamos olhar para essa consciência, então o que é a consciência, como que se dá na criança, na juventude, no meio da vida. E aí ele pergunta, o que é o conhecimento? De cara, conhecimento é o quê? Ciência de alguma coisa, mas para conhecer, parece que tudo que está relacionado com conhecimento está relacionado com vínculo, né? Conhecer é estabelecer nexos entre vários conteúdos entre si, né? E é justamente esses nexos a função da consciência. A consciência ela consegue organizar tudo que é caótico e centralizar num eu, mas um eu que é móvel. A cada hora ele está prestando atenção em alguma coisa. Agora, a cada hora ele está ciente de alguma coisa. Né? Pensa só, nós temos 5 sentidos. Imagina se não tivesse algo que organizasse 5 sentidos. De repente eu estou ouvindo, estou vendo, estou sentindo gosto, estou tateando. Né? Se não tiver algo que faça com que isso esteja junto, ficava tudo caótico. Então, conhecimento é nexo. E aí, ciência de alguma coisa. Aí eu fiz as minhas anotações aqui, baseado aqui nos estudos que eu estou estudando agora, Vygotsky. Para ele, toda palavra é uma generalização. Quando eu falo casa, eu não estou falando de alguma casa, eu estou falando de tudo que parece casa. Né? Para Hegel, a palavra tem um poder de inverter o que é visado na intuição. Ou seja, quando eu intuo alguma coisa, eu tenho uma intuição, mas quando eu nomeio o que eu intuo, esse nome ele já é uma mediação, ele já é uma generalização. Né? Consciência e linguagem. Né? A consciência implica a possibilidade de representar o mundo e comunicar ele a outra pessoa. Mas essa consciência se dá em níveis, né? Ela não é fixa. Né? Por exemplo, saber que sei. Por exemplo, o que a Karina acabou de falar. Às vezes a pessoa muda, mas ela não sabe que mudou. Então,
ela tem consciência, mas quando ela tem consciência que tem consciência, né? Eu acho que isso que é o interessante, assim, da inconsciência, né? É o saber que sabe, vamos dizer. Por exemplo, Vygotsky, ele fala que quando a gente aprende alguma coisa, a gente só está no início do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, quando eu aprendo a fazer uma conta, 2 mais 2 é igual a 4. Quando a criança aprende isso, ela está no início de um desenvolvimento. Quando ela consegue pegar esse conceito e aplicar ele em várias coisas da vida, é quando ela já desenvolveu completamente. Ou completamente não, então já está num avanço maior de desenvolvimento. Pode falar aí, Karen. Então, sobre o que você disse, do saber que sabe. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu vou estar um pouquinho mais barulhenta agora. Aham. Vocês estão me ouvindo? Então, essa coisa, às vezes você sabe racionalmente ali, mas eu digo saber com o coração. E aí, eu estou pontuando essa questão porque pode ter a ver com chips psicológicos ou não, mas é porque para mim é um mistério também, porque às vezes você sabe racionalmente, mas saber no coração é como realmente quando cai aquela ficha, como se você realmente compreendesse. Mas dá uma percepção que não é racional. Porque muitas vezes, racionalmente, você já sabia. E dá até, às vezes, até uma sensação física de eureka. Muito boa a sua contribuição, hein, cara. E aí, a gente pode falar de vários tipos de consciência. Tanto é que essa consciência essa consciência do sentimento, ela é muito desenvolvida na questão da consciência corporal, né? Porque o sentimento ele vai ser sentido no corpo. Então, saber que sabe não é só racional, mas eu estou falando aqui numa linguagem racional. Mas esse saber que sabe pode ser saber que sente, né? Sentir que sente, vamos dizer. Sentir que sente, né? A gente não sente que sente. Uma questão interessante também é pensar assim, que vamos falar sobre pensamento concreto, espontâneo, infantil. Como que é? Uma criança, ela liga um traço no outro. Um exemplo bem simples. Imagina um triângulo amarelo, aí uma bola amarela e uma bola amarela e uma bola azul. A criança, ela passa do triângulo amarelo para a bola azul, por intermédio da cor, porque o triângulo amarelo é da cor da bola amarela. Aí, ela destaca só o círculo e passa para a bola azul. Aí ela fala que um triângulo amarelo é a mesma coisa que uma bola azul. Aparentemente não tem, ela vai apanhando esses círculos intermediários. Então, por exemplo, ela vê um bico no pato. Se ela vê se ela vê uma estátua que tem alguma coisa que parece um bico, ela chama a estátua de pato, certo? E isso tem a ver com esse parágrafo, porque o Jung fala fato comprovado que não existe memória contínua dos primeiros anos de vida. Sim, se eu tenho um entendimento desse no mundo, fica parecendo que é descontínuo o mundo. Não é isso? Como que uma estátua é um pato? Né? Fica parecendo lises, fica parecendo ilhas, né, isoladas, assim, objetos que aparentemente não têm conexão entre si. E isso não apaga da gente. Ontem mesmo eu estava no curso, aí a professora falando sobre o recurso do desenho para poder aplicar com o paciente. A Karina pode falar também se ela tiver experiência. Pede para a pessoa desenhar, os desenhos saem todos desconexos. Assim, a pessoa desenha um rio, um peixe fora do rio, aí, sabe, a coisa fica toda jogada para lá e para cá. Quer dizer, é uma linguagem que está ali, é um adulto que está desenhando. E ele está representando o que está dentro dele, através de uma linguagem totalmente fragmentada. O Vygotsky fala isso também. A linguagem interior, essa linguagem da gente com a gente mesmo, ela é ininteligível. Ela tende ao idiotismo, a não ter sentido. Né? Quando eu passo dessa linguagem que eu tenho comigo mesmo e vou transmitir a outra pessoa, eu tenho que reestruturar o que eu estou pensando. Por isso que é tão difícil você ler e apresentar, por exemplo.
É isso que eu estou falando agora, porque tem uma tradução, é de uma linguagem para outra. Tem tudo a ver com esse parágrafo, é uma extrapolação, né? A gente está aqui, a gente está começando a perguntar o que é consciência, e ele está na parte da infância, falando que na infância existem ilhas de memórias, né? Como se tivesse um mar, ilhas, e essas ilhas não estivessem muito conectadas, assim, uma com a outra, de forma racional. E aí ele fala uma coisa aqui que eu não sabia. Quando a criança começa a falar de si própria, logicamente o faz na terceira pessoa. Alguém tem experiência com isso? Eu não sabia. Ninguém? Ô, Leandro, Ah, eu acho que isso a gente vê. Eu vi isso com a minha filha, assim, né? Que aí quando uhum. eles estão aprendendo a conhecer o mundo, e aí eles falam do mundo na terceira pessoa. Não sei se você já teve contato com crianças assim, né? Já, Quando mas são eu bem, não sabia. Falando na terceira quando pessoa. eles são bem pequenininhos, assim, aí eles falam, né? Ah, a Karina quer água, né? E aí eles falam muito assim nesse sentido, assim. E aí eu estou dando um exemplo bem do cotidiano, assim, mas aí eles começam a racionalizar, a sentir, a viver, né, nessa perspectiva mesmo, né? De se nomearem. Bacana. Eu posso trazer aqui rapidinho a questão da linguagem e do pensamento egocêntrico. Para Piaget, o Piaget fala que a criança, né, essa linguagem da criança, aparentemente é desconexa e parece que ela está imersa no mundo interior, né? Quando a criança começa a falar, né? E o Vygotsky, ele se opõe totalmente a isso. Ele fala, é o contrário, Piaget. A linguagem da criança é totalmente social, né? É porque ela não difere entre o eu e o outro. Ela absorve uma linguagem, ela reproduz essa linguagem da forma que ela absorve, sem essa linguagem estar concentrada no eu. Então não tem como falar de uma linguagem egocêntrica. Assim, é o que o Vygotsky fala. Eu achei legal, para mim tem tudo a ver. Para mim tem tudo a ver. Tipo, essa fusão aliás, não tem eu, né? Essa fusão do eu com o mundo. Então a criança, ela é totalmente social, ela não é egocêntrica. Aí ele fala que aí com o desenvolvimento, quando à medida que essa criança vai tendo ego, que ela começa a pensar por si só, ela cala, né? E aí é que essa linguagem interior vai se formando a partir desse desenvolvimento do ego. Ok. Então são só extrapolações assim. No parágrafo 756, ele vai falar, né, o Jung, que no estágio infantil da consciência ainda não há problemas. Mas a gente tem que ver o que é que o Jung está colocando, porque lógico que tem problema. Fica parecendo que está superficial, né, o que ele está falando. Mas é porque ele está querendo chegar nesse problema do indivíduo na meia-idade. E dos dias atuais. Uhum. Que esse problema de identidade, né, na verdade. Aí ele vai falar que nessa fase da infância, o indivíduo é governado basicamente por instinto e tal, não conhece nenhum problema, mas a gente não deve entender assim nessa radicalidade, certo? Ele vai falar que nessa idade não há uma cisão interior do próprio indivíduo, mas aqui eu vou trazer Freud mais uma vez, e apesar de ter algumas críticas, né, muitas críticas sobre aquele texto, O Mal-Estar da Civilização, principalmente do ponto de vista antropológico, mas o Freud vai colocar aí, onde ele coloca a questão da castração, né, e a ambiguidade do amor versus ódio pela mãe ou pelo pai ou por aquele, né, que está em contato direto com a criança. A hora que aquela pessoa restringe a criança, o desejo dela, aquela criança vai sentir raiva, e a partir dessa raiva que ela sente, é que ela vai também sentir culpa de ter sentido raiva.
Essa é a teoria do Freud. E aí, nessa culpa, é que se dá a moral, é que se dá a mordida da maçã para Freud. Né? É essa coisa de ter raiva daquelas pessoas que a gente ama também. Então, você tem uma cisão, sim, do indivíduo, e é exatamente essa cisão que, segundo o Freud, é que vai fazer com que surja a consciência. Então, consciência implica culpa, implica moral, leis, proibição, e aí a gente está aqui de volta ao mito do paraíso. Então, assim, dentro do que o Jung falou aqui, sem nem ser crítica, porque eu acho que a gente tem que entender o texto no contexto, né, da palestra e tudo. Ele está falando que ele ainda não conhece o estado de divisão interior. Às vezes ele não sabe que tem essa divisão, né? Ele só sente, né? Sente raiva e tal. Ele vai falar, ó, em linguagem psicológica, isso quer dizer que o estado problemático, a divisão interior do próprio indivíduo, ocorre quando, ao lado da série dos conteúdos do eu, surge uma segunda série de igual conteúdo. Esta segunda série tem uma significação funcional igual à do complexo eu. E poderíamos chamá-lo de segundo eu diferente do anterior. Gente, isso aqui está muito parecido do conflito do superego com o eu, né? Aí desse conflito que emerge o ego, o eu. Isso produz a divisão interior do indivíduo, ou seu estado problemático. Eu acho que isso é tudo em nível, assim. A criança, ela tem também ela tem conflito também, ela tem uma cisão. Só que a consciência dela dessa cisão é muito diferente da consciência de alguém que está no meio da vida. Aí vamos fazer um resumo aqui, 758. Até agora ele vem desenvolvendo o que é consciência. Ele coloca, a primeira forma de consciência consiste em um mero conhecer, é um estado anárquico ou caótico. É exatamente a criança que olha para o mundo e reconhece que existe um mundo. O segundo estágio, aquele do complexo do eu desenvolvido, é uma fase monárquica ou monística. O terceiro estágio, que é o que ele quer chegar, é a consciência em um estado de divisão ou de dualidade. E agora, a partir de 759, ele vai falar sobre a juventude. Aí, Karina, que você vai poder contribuir muito aqui com as suas experiências. Né? Ele vai falar também por que o leitor vai perguntar por que você não está falando tanto de infantil? Né? Ele dá uma subestimada aqui nos problemas, né, infantis para ele seguir. Bom, aqui, ó, parágrafo 761 para frente, eu vou começar a falar de alguns problemas que o Jung fala que tem na adolescência, e eu conto com a Karina aí para poder ilustrar isso com a clínica, né? E ele vai falar quais são os problemas da adolescência. Decisão que vai ter que sobre a profissão que vai seguir, né? Vai depender do adolescente também, nível social, família e tudo vai depender. A sexualidade, né? A crítica em relação aos pais, né? Aquela necessidade, mas ao mesmo tempo que ele critica, ele precisa de algum outro grupo, né? Os primeiros namoros, os romances, a necessidade de se adequar a exigências sociais, né? Se por um lado o adolescente questiona os pais, por outro imita, repete outros meios, né? E aí, ó, vamos dizer aqui, se o indivíduo... Aí tem né, Karina, você pode tentar aí comentar sobre essa questão de chegar a esse momento da adolescência e você se deparar ali com adolescentes que não querem continuar na infância, assim, vamos dizer. Um adolescente aquele adolescente que chega na clínica e você vê que ele está infantil, ele não tem ele tem pouca autonomia, muito dependente. O que você conta disso aí? Sobre isso, assim, eu não tenho percebido, sabe, assim,
essa postura, assim. Aliás, pelo contrário, acho que eles têm ficado, assim, que cada vez caminhar mais, assim, tá? Pelo menos que eu estou acompanhando, eu tenho visto nesse sentido. Hoje em dia, o que tenho visto muito, uma demanda grande, é conflito em relação à sexualidade, que aí eles chegam, né, sem saber, sem uma identificação, o que eu sou, onde eu estou, o que minha mãe espera de mim, o que a sociedade espera, o que eu realmente sou. E aí um conflito, assim, de se entender no mundo, sabe? É certo, é errado, pode, não pode, minha família deixa, não deixa, é isso que eu quero mesmo, porque meu amigo me disse que é legal ser diferente, mas eu não me identifico com isso. Então, assim, o que eu tenho visto muito em relação a, a questão da sexualidade tem sido uma demanda bem recorrente, sabe? Quanto à autonomia, assim, eu vejo eles cada vez querendo se distanciar mais, assim, sabe? Ser diferente mesmo, assim, né? Nem sei se tão autônomos, mas diferentes, sabe? O que eu tenho acompanhado tem sido mais nesse sentido. Às vezes pelo lugar que eu tô, o público que chega até mim também, não sei. E Leandro, só lembrando uma coisa aqui rapidamente, a qualquer momento a ligação cai, aí eu gero um outro link e coloco no grupo do Zap. Só lembrando. Tranquilo. Então, Karina, você tá. Mas esse problema que você está colocando aí, ele está dentro da perspectiva que Jung levanta. O Catiúcia, no livro do Vygotsky, A Construção do Pensamento e da Linguagem, ele é o livro inteiro referenciando a teoria do Piaget e se contrapondo à teoria do Piaget. Isso aí inclusive, eu acabei de ler esse livro ontem. Então, assim, eu acho que é um dado que eu tenho certeza. Ele constrói esse livro todinho contrapondo. Ele não desmerece inteiramente o Piaget, ele aproveita várias coisas do Piaget, mas ele coloca um olhar que é o oposto. Voltando aqui a questão, né, dos problemas você acabou de falar, Karina. O que o adolescente está querendo? Ele está querendo se adequar ao meio social. A exigência dele, a dificuldade dele é de corresponder ao que o mundo espera dele. É isso que você observa? Sim. Certo. Então, tem tudo a ver com o que ele está falando aqui. E nessa de corresponder ao mundo, assim, eu acho que é ambíguo, né? Porque ao mesmo tempo que ele passa a querer a ser ele mesmo, mas ele passa a querer ser ele mesmo, mas está amparado por algum outro lugar, né? E aí eu vou trazer a minha experiência pessoal. Eu achava que eu era, né, super questionador, e eu me sentia uma pessoa subversiva, né? Alguém criticava a sociedade e tudo. Mas eu não percebia que ao mesmo tempo eu estava ali totalmente à deriva de outros meios, né? E, e quando a vida profissional me exigiu assumir responsabilidade ou qualquer outra coisa, eu automaticamente voltei para aquela base que eu tinha aprendido da minha família, né? E para poder atender as exigências sociais, para poder dar conta do mundo, eu não simplesmente cheguei e falei assim, é assim, vai ser assim do meu jeito. Eu simplesmente peguei o meu rabinho, coloquei no meio das pernas e repeti a minha família. E aí é exatamente isso que o Jung fala. É exatamente isso que vai levar a um conflito depois, no meio da vida.
Porque nessa de colocar o rabinho no meio das pernas, a gente não atende a desejos, a gente não olha para dentro, né? Tem um monte de coisas que tem a ver que o Jung vai falando. Peraí, pode E falar. acho Oi, interessante. só um pouquinho. Ai, desculpa, Não, pode falar. pode Ela falar, quis levantar. Karina. Você pode comentar em si. Não, é porque acho interessante que aí você me fez pensar em mim, assim, né? Que eu falava assim, eu não quero fazer isso que a minha mãe fazia comigo. E aí, às vezes, eu me vejo fazendo exatamente aquilo que eu fazia, que a minha mãe fazia comigo, eu fazendo com a minha filha. E aí eu falo assim, às vezes, aí eu fico, gente, mas eu estudei, pesquisei, e aí, às vezes, eu me vejo lá repetindo o mesmo comportamento daquilo que... E aí eu me travo na hora e falo, não, pera, mas eu tô lá, repetindo o mesmo conhecimento, né, da vivência. Caraís, quer falar? Eu só queria acrescentar essa fase aí da adolescência, embora eu não atenda clinicamente, nunca atendi adolescente, mas como professora pedagoga, tem um tempinho com adolescente, criança, então, e estou estudando também um pouco, né, gente? Então, adolescência, o pessoal, eles têm luto, né? Sofre o luto do corpo infantil, o luto dos pais, a atenção que não vai ser mais a mesma, a atenção do bebê, da criança, e tudo isso é um grande sofrimento para eles. Ao mesmo tempo que eles querem ser independentes, estão procurando a identidade, eles têm essa dificuldade, e o conflito é exatamente isso, que eu tenho que me adaptar a uma nova função que esperam de mim, e o que eu vou fazer? É isso que a Karina falou. Então, eu só queria pontuar isso, porque o conflito vem muito desse luto, né? Porque ele está perdendo o status da infância em um momento em que também não chegou ao adulto. E tem acontecido, vários estudiosos, eu não vou saber falar para vocês o nome aqui, porque é muito novo para mim isso, mas tem a tal adultez agora. Então, o excesso de tornar-se adulto pontuado, inclusive teoricamente com pesquisas, porque é um período que muito indeterminado, em que antigamente tinha os ritos de passagem, então você passava da infância, adolescência, adulto. E por causa do desenvolvimento social tão complexo e tal, as próprias pensões de vida, assim, de melhoria em condições de vida, independente da classe social, mas os processos são diferentes. Então, tem um intervalo que o pessoal está estudando, investigando melhor hoje, esse intervalo de tornar-se adulto. Então, assim, o período, por exemplo, ali, não tem muito, não é fixo, né? Não é uma coisa estática, mas é entre 21 e 25 anos. Então, é esse período de adultez. E aqui no Jung, ele chama tudo isso de juventude, né? Adolescência, ele chama tudo de juventude, até chegar à fase que seria do adulto, que seria esse momento da metanoia, que é mais ou menos entre os 35 anos, a partir dos 35 anos. E adiantando um pouquinho, com relação à velhice, ele diz que os velhos, né, os idosos e as crianças não têm problemas, que a consciência não está atuante, não está tão atuante, não está absolutamente atuante. Então, eu tenho algum problema com isso, falar que na velhice não tem consciência, mas, enfim, esse período aí da metanoia, ele é muito específico, mas eu penso que, pelos idosos com quem eu já convivi, que eu cheguei até a atender, eles têm sim uma consciência operante. Eu acho que falar de ausência de consciência no idoso é uma coisa muito específica, como a gente falaria, assim, em termos de senso comum, realmente que ficou gaga, que perdeu, assim, a noção por algum problema de saúde, ou mesmo com uma idade muito avançada. Porque existe sim problema, existe sim sofrimento, existe sim conflito. Eu acredito que a gente continua sempre caminhando, então a vida, a gente continua caminhando e se transformando. É só isso. Tá, joia, cara, e muito bom essa sua... É justamente isso que está discutindo aqui nesses parágrafos, né? É exatamente esses problemas que vão aparecer na juventude, que você tem filhos, a Karina tem a experiência dela de clínica, a Catiúcia levantou a mão, quer também contribuir, Catiúcia? Bom dia, Leandro. Bom dia, Karina. Prazer. Bom dia, Caraí. Cláudio, tudo bem? Bom, não sei se vocês sabem um pouquinho da minha história, mas a minha formação na graduação, ela é sócio-histórica, né?
em Vygotsky. Essa é a minha epistemologia de formação. Então, o que eu percebo aqui é que se estão falando da mesma coisa sobre aspectos diferentes, falam sobre Jung, né? E aí vocês citam Piaget e Vygotsky. Quando eu falei aí sobre a questão de que o Piaget não contrapõe o que o Vygotsky chamou de social na linguagem, é porque ele está falando de outra coisa. Então, e aqui a gente está falando dessas fases aí, adolescência, infância não se fala mais senil, né? O processo de envelhecimento, ficar velho. Só que os autores eles abordam sobre diferentes perspectivas, né? O Vygotsky vem trazer a questão social, da interação social, como que a gente se organiza em relação a esse desenvolvimento humano. O Piaget já fala diferente, que existem estruturas mais biológicas que precisam estar maduras até para ser possível estabelecer essa relação humana. Tanto que ele também trabalha a questão do autismo na linguagem, né? Estou falando de Piaget. E aí vem o Jung, né, falar dessa teoria de desenvolvimento psicodinâmico também, né, dentro das teorias analíticas aí de personalidade, como que se dão esses processos. Eu gosto muito de pensar sobre a ideia do ambiente, né, porque nós somos naturalmente dependentes do outro. Né, a gente nasce e precisa do outro até para sobreviver. Então, sem esse ambiente externo, sem esse outro, a gente não consegue nem sobreviver. Então, a gente sempre tem que olhar em qual é o contexto social que esse indivíduo está inserido. Né? A gente o final da adolescência, né, ela pode ter um período biológico estruturado, né, onde os órgãos se preparam para a reprodução, né, marcando aí o que é adolescência, mas socialmente nós não conseguimos ter uma independência e uma autonomia para atingir a individuação a qual Jung propõe. Seria aí o que os autores da personalidade pensam numa maturidade, né, de desenvolvimento. Né? Economicamente, os nossos cenários sociais e políticos eles não favorecem esse tipo de estrutura de personalidade. Pelo contrário, nós somos cada vez mais dependentes. Então, assim, eu acho importante a gente sempre olhar esse indivíduo conectado com a sua própria existência, pensando os contextos sociopolíticos, econômicos, né? Porque senão a gente cai nessa questão do individualismo, nessa questão do biologicismo, nessa questão de estrutura de personalidade em desenvolvimento, como se fosse uma coisa independente. Né? A gente vê cada vez mais adolescentes demorando para ir para o mercado de trabalho. Pessoas, né, que constroem família e retornam para a casa de seus pais. Né? Então, dificuldades econômicas graves, pelo menos aqui no Brasil, das pessoas se tornarem indivíduos mais autônomos. E aí a minha pergunta é, onde que será que está essa individuação? Será que a gente vai conseguir essa individuação, pensando aqui nesse desenvolvimento infantil, adolescente, né, ficar velho? Será que o nosso contexto social ele favorece o que o Jung chama dessa equilibração humana, né, desse equilíbrio entre as nossas estruturas psíquicas, afetivas, biológicas e sociais? Eu não sei, sabe, assim, eu acho que fica cada vez mais difícil a gente se tornar autônomo, assim, precisa de muita luta, né, muita coletividade, e a gente vive situações mais individuais, né, assim, as pessoas querem o tempo inteiro ter poder, né, e não abre mão disso, nem numa discussão de grupo, assim, você coloca uma sugestão, e aí alguém lá já vai te tacar, não, mas eu li a obra, né, essa obra aqui que acabei de... E aí eu pergunto, não, mas eu posso estar equivocada, é a forma que eu entendi. Né, assim, fica aí minha contribuição. Acho que a ideia é cooperativismo, assim, se a gente partir mais para o cooperativismo, talvez a gente tenha aí uma brecha para atingir essa possível individuação. Catiúcia, não foi uma crítica ao que você falou, não, querido. A gente está aqui num debate justamente para discutir, não se sinta assim, não. Você, inclusive, eu coloquei aqui, ó, você falou, Piaget não contrapõe Vygotsky. Eu acho que você tem razão, porque eu li errado. O Piaget, ele não contrapõe mesmo Vygotsky, mas o Vygotsky, ele contrapõe Piaget.
Tipo, a obra que ele escreve é contrapondo o Piaget, mas o Piaget eu acho que ele só foi ler Vygotsky lá para frente. E a gente falou aqui no começo da apresentação, ninguém aqui tem a presunção de saber tudo, não. Não se sinta assim, tá? Eu queria só fazer uma observação sobre a fala da Catiúcia, que eu concordo que a gente tem que olhar realmente as questões sócio-históricas, né, a questão política, sobretudo econômica, né, está tudo nesse contínuo, né, da cultura. Então, a gente poderia pensar e focar essa questão da autonomia, mais no sentido da autonomia psíquica mesmo, autonomia emocional, porque, de fato, acontece muito, cada vez mais, por problemas vários, os filhos continuarem com os pais, sabe? Não saírem, não ter sua própria casa, ou não casar, não ter filhos, ou até mesmo que constitui família ou não e retorna por uma questão econômica. Então, assim, eu acho que o foco principal em se tratando de consciência, em se tratando do Jung aqui, seria essa autonomia psíquica, essa autonomia emocional, de andar com as próprias pernas, né? De aprender, de conseguir cooperar, de conseguir participar dessa condição cultural tão complexa que nós estamos. Que esse fortalecimento do ego, esse fortalecimento emocional e psíquico é cada vez mais necessário. A gente está vivendo um momento de grandes conflitos, né? Legal, Icaraí. E retomando o que a Catiúcia falou, eu achei muito interessante, porque isso aqui está no texto. Ó, Jung pergunta aqui, tem-se até a mesma impressão de que os jovens que tiveram de lutar duramente com a vida, e a gente pode pensar nesse aspecto social que a Catiúcia colocou, né, foram poupados de problemas internos, né, ao passo que por este ou por aquele motivo não têm dificuldade de adaptar-se. Defrontam-se com problemas de sexo ou conflitos provenientes de sentimento de inferioridade. E aí, Catiúcia, você enriqueceu a discussão, porque realmente, como que é dado isso aí, né, de forma social? Será que a gente pode passar a régua e falar que é assim que acontece na adolescência, né? Como que se dá essa emancipação, né, da econômica, da dificuldade que a gente tem no Brasil, muita dificuldade, né? Então, assim, se para uma classe social ser independente tá pagando as suas contas, para outra classe social não tem como, é todo mundo morando com todo mundo junto, né? E será que quem está pagando as suas contas tem uma independência emocional, tem uma autonomia emocional, por exemplo? São várias questões que a gente pode colocar. Você quer falar alguma coisa, Catiúcia? Você está com a mão levantada? Não? Acho que ela não deve estar. Bom, onde que a gente está aqui? Bom, no 764, Jung ele fala que, ao ver dele aqui, ele fala que um dos problemas que pode ter na adolescência é o jovem recusar a vida de adulto. Como tem esse impasse, o jovem está nessa transição entre ser criança e adulto, pode ser que algum jovem, então, ele tenha essa dificuldade de se tornar adulto e queira permanecer num mundo infantil. Que não foi o que a Karina falou que ela percebe muito na clínica dela. Agora vamos passar aqui para o 766. E o Jung faz uma pergunta. O que aconteceria ao jovem se ele simplesmente se convertesse naquela sua parte estranha e diferente, que é também ego, e deixasse simplesmente que o antigo eu se dissolvesse no passado? Eu não entendi muito bem essa pergunta.
Repete a leitura da pergunta, por favor, Leandro. Eu tô ouvindo muito barulho e não consegui ouvir direito. Deixa eu só trazer o contexto, só um pouquinho. Porque o Jung, ele mudou assim de assunto de uma hora para outra, sabe? Ele está falando de uma resistência do jovem em assumir essa vida adulta, né? E olha só, há em tudo isso alguma coisa da inércia da matéria, é a persistência no estado anterior, cuja consciência é menor em seu alcance, mais estreita e mais egoísta do que a consciência da fase dualista, na qual o indivíduo se vê diante da necessidade de reconhecer e aceitar aquilo que é diferente e estranho como parte e como uma espécie de ego. Ou seja, essa fase dualista é a meia-idade, certo? Ele está falando que o indivíduo na meia-idade, ele se vê pressionado a aceitar aquilo que está dentro dele, né? E aí ele pergunta aqui, o que lhe aconteceria ao indivíduo se esse indivíduo simplesmente se convertesse naquela sua parte estranha e diferente que é também ego. Não, então ele está falando do indivíduo mais velho, tá? E deixasse simplesmente que o antigo eu se dissolvesse no passado. É como assim, olha, eu já vivi, eu já tenho uma identidade, mas só que eu tenho alguma coisa dentro também que eu não vivi, e agora eu quero assumir isso, e eu quero dissolver o meu passado. Ele pergunta se isso é viável. Ou o que aconteceria. Certinho? Alguém quer falar? Quem está com a mão levantada aqui? Sou eu, Leandro. Essa é só uma observação com relação. É isso que você está falando, justamente, no 764, em que o soma, ou seja, a matéria, o corpo, ela quer atrapalhar. Então, aí é onde a gente vê também a questão da somatização, né? É algo que eu lembrei bastante, porque a consciência quer caminhar, mas aí existe um conflito. Não, psique, corpo, né? Só isso. Entendi. Catiúcia, quer comentar? Cadê o aí? Ela baixou a mão. Catiúcia? Eu não entendi isso aí não, para falar a verdade. É assim, Não posso nem Catiúcia. comentar. O Jung está perguntando aqui, vamos supor que o indivíduo, porque ele já está mudando de assunto aqui, ele já está partindo para a meia-idade. Ele falou do adolescente, aí vamos supor, resolve a questão da adolescência, o indivíduo vai para frente, e aí, só que lá na frente ele percebe que tem alguma coisa que ele não viveu, tá entendendo? Tem alguma coisa dentro dele que está pedindo para sair. E aí ele está perguntando o que aconteceria se o indivíduo pegasse isso, essa parte que é estranha a ele, que ele não viveu, mas é um desejo, e pegasse a identidade que ele tinha formado, né, ou pegasse esse antigo eu e eliminasse do passado. Bom, ele fala que, inclusive na questão da religião, os ritos de só um pouquinho, tá aí, caralho, eu já te passo. Os ritos de renascimento dos povos primitivos não é transformar o ser humano num homem novo e futuro e fazer com que o velho desapareça? O Jung vai falar que não tem como fazer o velho desaparecer. O passado pode desaparecer? Aí eu comento, em cima do que o Jung pensa também. E, voltando mais com Freud tem um texto que fala, o passado que não passa, né? Ou seja, é um reviver de um não vivido, né? O que é isso? São desejos que não foram atendidos, por um lado. Esse adolescente, ele não tem que... a preocupação dele não é submeter exigências do social. A Karina falou. Muitas vezes nessa preocupação, nessa coisa de ter que dar conta da vida, muitas vezes a gente deixa coisas de lado, sonhos, né? Quem não? Eu acho que isso é muito comum. É exatamente esse o problema, né? Se por um lado a gente deixa de viver algumas coisas para trás, por outro lado, os traumas, as culpas, né, aquilo que aconteceu, né, sei lá, um relacionamento que você teve, brigou com a pessoa, ou um curso que você fez, que depois você viu que não era aquilo, né? Quer dizer, você tem coisas que não foram vividas, tem coisas que foram vividas que te pesam, né? Então, o passado ele não pode ser eliminado, mas ele pode ser o quê? Ressignificado, né? A vida
como a vida é um contínuo, então a gente está sempre com um novo passado, a gente está sempre com um novo não vivido. Hoje, por exemplo, eu não estou vivendo alguma coisa que eu queria viver, não é isso? Hoje também está acontecendo tanta coisa na minha vida que amanhã eu vou me arrepender. Então, é como se a vida, né, fosse justamente esse caminhar, esse caminhar, uma ressignificação. É isso que o Jung fala aqui no parágrafo 767. A psicologia nos ensina que, em certo sentido, não existe nada que possa realmente se extinguir. E o próprio Paulo continuou com o espinho na carne, né? Alguma coisa incomodando. E essa coisa na carne, na meia-idade, para o Jung, é justamente esse estranho que quer emergir na consciência. É esse novo olhar, é como se fosse uma nova episteme. Você ia falar aí, caralho? Eu acho que talvez pode ser. Não. Acho que talvez, não sei, me veio uma intuição aqui eu acho que pode ser uma angústia do desejo, né, nessa parte da vida, já caminhando para o final da vida. Porque viver é fazer renúncias o tempo inteiro, justamente por causa das estruturas sociais, né? A gente, e a adolescência é justamente isso, esse desejo em potência que vai sendo adaptado socialmente. E aí, esse é o grande problema que eu vejo, sabe, gente? Não sei, eu sou bem extrema nessa minha leitura. É assim, extrema e radical, porque eu acho que a patologia, né, o social ele é muito mais patologizante do que o biológico. Né, assim, extremo, porque eu falo assim, colocar dois extremos, né, o social e o biológico, né, para conversarem. E radical por quê? Porque eu acredito que o indivíduo, como vocês estavam falando lá, acho que o Leandro trouxe o exemplo, né, de Icaraí também, né? Você não consegue satisfazer os seus desejos. A gente pode ir lá no Freud também. A gente está o tempo inteiro fazendo renúncia por causa das instituições sociais. Então, uma pessoa, por exemplo, porque volta na questão da meritocracia, né? Um adolescente que ele nasce, né, ele se desenvolve, né, as suas estruturas psíquicas são desenvolvidas numa periferia, com crimes, né, e muita precariedade de qualidade de vida, né, aonde ele tem que sair logo para o sustento. Então, é uma estrutura psíquica muito diferente de um adolescente que vai para Orlando, que estuda em colégios privados de alto nível, que vai ter condições de disputar melhores chances, vagas de mercado. Então, ele tem uma outra leitura do mundo. Né? Mas ele também faz suas renúncias, ele também tem seus desejos que ele não vai poder realizar. Né? Isso eu acho que é inerente a toda a constituição humana. E aí eu acho que eu fico pensando assim, que no final da vida, talvez esse sair para fora, essa substância aí, essa imaterialidade, né, essa subjetividade que queira sair para fora, não sei, estou pensando aqui junto com a leitura, seria justamente essas renúncias desses desejos que nós fizemos por causa da adaptação social, que se não nos adoece, né, o que é os diagnósticos DSM? O que é a psicopatologização? Né, assim, é um indivíduo que não se adaptou a em que situação? A essa estrutura social, então ele não é adequado. Né, ontem eu mesmo ouvi uma frase aqui no meu prédio, de um dos gestores aqui do condomínio, que eu fiquei assim, me partiu a carne. Né? Estavam relatando que uma mulher e um casal, porque ela tinha problemas, né, com, enfim, particulares, e aí a fala final do indivíduo que faz parte da gestão foi: essa pessoa não pode viver em sociedade. Nossa, quando eu ouvi essa frase assim, o mundo desabou na minha cabeça. Porque eu falei assim, mas peraí, olha só o que nós estamos, olha os nossos discursos. A gente está apontando o dedo para o outro por causa de um problema que ele apresenta de adaptação social, ou da individualidade dele, né, que coloca ele no lugar que ele não pode viver em sociedade. Assim, é muito excludente. Então, eu acho que essa visão da sociedade excludente, ela é patologizante. Então, e a gente vai fazendo concessão o tempo inteiro. E os nossos desejos vão sendo minados.
durante todo esse processo de vida. Então, eu acho que quando a gente vai chegando mais a essa idade madura, eu acho que aí a gente começa a dialogar com esses desejos, né, que eles não morrem, né, eles se deslocam para outros lugares aqui, lembrando de Freud, né, ou tentando Jung, aí ele busca um equilíbrio, né, ou na realidade, ou no seu inconsciente, né, ele vai sonhar, ou ele vai fazer algum dos outros processos que Jung coloca. Então, assim, eu acho que talvez seja isso, sabe? Chega um momento que a gente vai conversar com esses desejos que a gente renunciou por tanto tempo, em nome, né? Em nome não, obrigados pela essa adaptação social, que ela não tem como fugir disso, né? A não ser que a gente construa uma sociedade alternativa e, enfim, vai para Marte, sei lá, para a Lua, né? Eu não vejo possibilidades muito grandes assim. E eu acho que esse é o momento dessa crise, então, né? Que o que eu vou fazer com isso, com tudo que eu renunciei, assim, eu vivi, então, para ser esse indivíduo, né? Isso eu estou pensando aqui num cara que se adaptou, né? Que teve família, que pagou as contas, né? Que conseguiu o sucesso aí do trabalho, enfim. E aí eu fico pensando, e aqueles outros? Aqueles que não tiveram nem oportunidade de pensar na própria vida, né? Que não tiveram a oportunidade de saber que eles podem se analisar, por exemplo, e olhar para os processos, né? Fico pensando como que será isso também, né? Como que será a crise dessas pessoas privadas, até de saber que elas vivem uma crise, sabe? Então, talvez, mas isso vai aparecer, o desejo vai chegar e vai pedir a conta, né? Ele vai bater lá e vai falar, não, agora nós vamos prestar conta, né? Porque eu estou aqui até agora. E o que você fez comigo? Né? Eu acho que talvez seja isso, seja o desejo batendo ali na porta e eu falo assim, e aí, cara? E agora? Acho que, não sei, viajei aqui, mas acho que foi o que eu consegui pensar. Não, mas a sua viagem foi muito boa, porque a Karina já levantou a mão ali, eu também tenho algumas coisas que me Não surgiram. melhor do que o que você disse, a vida é o que eu não vivi, é o reviver do não vivido. Não sei se disse uma frase aí também que foi um efeito bom. Eu falei que. O que foi que eu falei, É o gente? reviver do não vivido. Eu viajei também, isso É o aí foi. reviver do não vivido. É, Nossa, essa daí também puxou minha cara aqui. eu tenho, não, agora Karina, vai comentando aí que eu tenho até uma. Eu até passei para encarar esse escrito e eu vou ler ele aqui. Mas, Catiúcia, muito legal. Você despertou várias coisas aqui que dá para comentar, né? Vai, Karina. A fala dela me fez, né, refletir. Uma das minhas atuações, eu estou na UPA, né, atendimento numa UPA. E aí eu vejo e tenho acompanhado a quantidade gigante de tentativa de autoextermínio. E aí a fala dela me fez pensar justamente nessas pessoas, né? O que está levando esse tanto de gente para uma tentativa de autoextermínio, sabe? E você estava falando, eu fiquei lembrando aqui, sabe? Isso, como que é que essas pessoas viveram, não viveram, e estão se questionando e chega ao ponto de uma tentativa de autoextermínio, sabe? Me veio essa reflexão. Bacana. Eu gostaria de fazer uma pontuação também. Pode ser, Leandro? Claro. Eu acho que é válido essa linha que está indo, eu só não acredito que ela seja assim, predominante, sabe por quê? Porque a gente vê o seguinte, parece que as crises que o Jung está apontando são outras. Parece que quando a consciência se estabelece, só aí que surge problema no sentido que ele está abordando, que é claro, que resolução de problema a formiga resolve, né? No sentido de instintivo ali, né? Mas no sentido de sofisticação intelectual, aí é o que ele está citando aqui, de como esses processos adaptativos feitos pela consciência e
no tipo de mundo específico, aí eu vou na linha da Catiúcia, no tipo de mundo específico que a gente construiu, de complexidade, então eu acho que tem mais a ver com o fator de complexidade do que com o fator do recalque em si, da repressão, do enquadramento com os ditames sociais. Por que eu falo isso? Porque a gente vê o índice de suicídio muito alto, mas hoje em dia, né, e de outras crises, a quantidade de pessoas sendo medicadas por depressão, por o que eles lidam lá são com outras questões. Eles estão muito mais próximos daquele registro que o Jung apontou como da natureza, do inconsciente, das pulsões, para Freud pulsão, para o Jung vai falar mais de instinto. Então, ou seja, tem uma determinação biológica que coincide com uma organização social extremamente simples, com papéis extremamente definidos. Então, eu acho que a crise ela tem muito mais a ver com papéis, com definição de identidade, de papéis, do que propriamente com o desprazer de ter o meu prazer limitado. O desprazer, o trauma de ter meu prazer limitado, eu não atribuo a ele um peso tão central. O que eu atribuo a complexificação desse processo de construção da identidade. Porque quando você olha para pessoas que estão bem conectadas, ou o Henry Thoreau, quando separa 2 anos para viver no meio do mato, viver com autossuficiência, e ele abre mão de uma demanda de necessidades enorme e procura uma conexão com a natureza, ou vários outros casos nessa ordem, você vê claramente que a saúde psicológica, a saúde mental foi preservada exatamente por uma redução dessa complexidade extrema de demandas para construir a própria imagem, para construir a própria identidade. Mas sabe o que é, Cláudio? É que aí, o que acontece nesse processo? Não há um processo para construção da identidade. Há um processo para formação da identidade. A sua identidade tem que ser formada nesse modelo social. E por que daí o adoecimento? Bom, eu imagino. Porque justamente a gente está matando a nossa criatividade. Em relação à natureza, em relação a comunidades que ainda visam esses outros processos, aonde o inconsciente tem mais liberdade, é o desejo. O que a gente está falando aqui de desejo? É justamente o espaço permitido para criar. A gente não pode mais criar. Eu não posso criar um gênero. Eu não posso criar uma identidade. Eu tenho que me adaptar. Entende? Então, quando a criatividade
gente vive hoje é essa separação, né, onde não há espaço para criar. Claro que há, né, existem muitos movimentos aí alternativos, cooperativismo, né, assim, eu estou olhando no pessimismo, mas é numa visão macro, mas a gente vê, tem o movimento do rap, né, tem o movimento das mulheres negras, tem o movimento de colaboradores, tem o movimento da agricultura, né, da agrofloresta, tem das casas, né, sustentáveis, assim, tem outros movimentos, assim, dos idosos, né, grupo de idosos, né, cooperativas, formações, assim, em pontos isolados, a gente consegue ver pessoas ainda conseguindo criar modos de se viver para buscar essa individuação, que que nos é tão cara, né? Mas é isso. E que está carente dessas dimensões de sensibilidade, criatividade. Uai, gente, a minha outra caiu. Lembrando só do Durkheim, né? O Durkheim lá, ele traz o Durkheim, ele traz a questão da anomia social, né? Da questão do suicídio. Ele traz esse grande conceito, né? Claro que ele tem umas visões ali que não dá nem para ser consoante. Mas, assim, quando ele traz a ideia da anomia, porque aí, por causa da anomia, ele tem o suicídio, né? Ele tem 4 categorias de suicídio. E uma das categorias do suicídio é quando o indivíduo não consegue essa realização, essa satisfação na sociedade. Ele se torna um indivíduo anômico. E aí tem o que ele chama de suicídio social, que é uma leitura bacana para a gente pensar o suicídio, tirando umas outras coisas que ele traz lá, como o crime normal, por causa da estatística, né, mundial, social, que ele sempre aconteceu. Nossa, ficou bem legal esse ponto, e a gente já está chegando no finalzinho, e ficou bem legal, porque a gente pode partir daqui. Tá, Icaraí, obrigado a você. Mas você não vai ler o negócio que você falou que ia ler? Sim, eu vou ler. Eu só vou retomar um pouquinho o texto para fazer o fechamento, e aí eu leio. Leandro, antes de você fazer o fechamento, deixa eu te fazer uma pergunta. Você e Icaraí vão precisar da semana que vem de um pedaço do tempo, o tempo inteiro, ou está concluindo? Cláudio, eu acho que talvez vai ser o tempo inteiro, porque nós vamos falar justamente, nós chegamos no ponto aqui da meia-idade, né? Beleza. E aí tomara que também, aí talvez vai ter mais psicólogos também, né, terapeutas, igual a Karina. A Catilça também está atendendo, né, Catilça já atendeu também. Vamos ver, né? Se não tiver também, de qualquer forma é rico. Eu acho que todo mundo tem a sua biografia também, pode falar de si mesmo, né? Gente, então, Catilça, você levantou umas questões aí muito legais sobre justamente essa parte que a gente está falando. E uma das coisas, só para fazer o fechamento, é que muitas vezes não é que a gente não tem espaço para criar, mas muitas vezes também é que a própria condição do desenvolvimento, né, do indivíduo faz com que a condição psíquica dele procure, né, um limite, procure um contorno, né? Então a gente vê assim, o jovem não tem muito limite, o jovem não tem muita referência. O jovem precisa desse contorno. É lógico que ele tem que ter espaço para criar e tudo, mas ele precisa de contorno também. E a energia, isso segundo Jung, né? A energia dele está voltada para fora, ele quer realizar, né? Ele quer ser reconhecido no meio. Isso aí é uma coisa que Jung coloca também. Não vou ficar colocando opinião minha aqui, se eu for colocar minha opinião, eu falo. Então, o que acontece? Mesmo, muitas vezes, quando, independentemente da classe social, das dificuldades que aparecem, parece que esse jovem, ele quer se colocar no mundo, de alguma forma. E tanto é que, mesmo com essas pessoas que, às vezes, está tendo problema, uma limitação financeira, alguma coisa, ainda assim a energia dela está voltada para fora. É lógico que isso não é uma regra, porque também tem um monte de casos de depressão. Em adolescente tem um monte de exceções a essa regra, sim. Né? Mas depois nós vamos ver para frente que a crise dos 40, que é esse voltar para dentro, essa introspecção, já é uma coisa mais típica do meio da vida. Então, o que está sendo colocado aqui são traços gerais mesmo, né? Era isso que eu queria voltar com relação ao texto, fazer algum fechamento.
E o que eu ia colocar sobre essa coisa não vivida, deixa eu colocar aqui. Se alguém quiser fazer mais algum comentário antes de eu colocar, porque aí eu vou colocar e aí já encerro. Só lembrando que o último capítulo não será, então, na semana que vem, mas daqui a 15 dias. Quem tiver interessado, se manifeste no grupo, tá bom? Porque agora não vai dar tempo mais de se manifestar. Mas se manifeste no grupo. Cláudio, eu não sei nada de Jung, não estudo nada, mas eu quero. Beleza, vamos preparar junto. Tá. Lembrando que a chamada nem caiu, né? Ela passou direto. Uai, não tá aparecendo aí não? Não tá aparecendo nada escrito, né? Tá aparecendo um tela, mas tá em branco, azul ainda. Só a tela em branco. Uai. Azul claro. Tá, mas eu É posso... porque você tem que aparecer a lupinha, você tem que apertar aí embaixo tem uma lupinha, um livrinho. Tá, eu vou colocar aqui de novo. Agora apareceu? Pronto. Apareceu. Então, eu escrevi isso. Como, né? Como de um passado não vivido, no despertar do presente, a presença dessa ausência pode, a um eu esquecido, uma tal jornada por lacunas e mais lacunas, de algum modo pode. Esse agora que vivo o passado o futuro, né, já a me percorrer. Quer dizer, aqui os tempos estão se igualando, né? Eu tenho um agora que é reviver um passado não vivido, mas é justamente isso que me impulsiona a vida para o futuro. Era só Maravilhoso isso. Poema. Maravilhoso. Adorei. Gente, eu adorei a apresentação. Eu vou parar a gravação agora, mas a gente pode continuar aqui um pouquinho.